Oi, gente, eu tô aqui em casa com os meus pequenos. Eu fiz alguns snaps mostrando que meu filho mais velho estava no hospital e algumas pessoas me perguntaram sobre o problema dele. Que na verdade, pra mim, não é um problema. Foi uma solução, até mesmo porque é uma defesa do corpo dele. O Heitor, ele tem 6 anos e ele teve dos 7 meses aos 3 anos, aí ele gritando lá atrás. Aos 3 anos, ele sofria de convulsão febril. E depois de 3 anos, ele teve uma infecção, a amidalite, teve febre alta, a infecção é bem aguda, e aí causou mais uma crise, né? Ele sofreu mais uma crise. O que eu percebo é que toda vez que eu falo que ele sofreu uma crise convulsiva, as pessoas entram em desespero e ficam pensando assim, nossa, se fosse comigo, eu acho que eu teria saído correndo e surtado. E isso meio que me assusta. Todas as pessoas que tiveram essa reação, ou tiveram filhos, ou têm filhos, ou vão ser avós, enfim, tem crianças ao seu redor. Essa não é a atitude correta a se tomar, tá? Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso com vocês. A crise convulsiva, na verdade, é uma defesa do cérebro contra a alta temperatura do corpo, né, que é a febre. Até os 5 anos, a criança ela pode ter essa crise, que é algo normal, né, para os médicos. No caso do Heitor, ele teve dos 7 aos 3 anos. Ele tomou anticonvulsivo durante um ano e ele teve um espaço de 3 anos, da última convulsão até essa, que foi agora na segunda-feira. Tá? Na segunda-feira, dia 22. Olha ele aqui. Dá oi, filho. Oi. Então a crise ela vem não pelo grau de temperatura da criança, e sim pela velocidade em que ela eleva. Tá? Na verdade, eu vim fazer esse vídeo porque eu fiquei muito preocupada, fico preocupada com as mães que têm medo, né, do seu filho. Enfim, todo mundo tem medo disso acontecer, mas eu fiquei preocupada, por exemplo, se acontecer com você, que tipo de atitude você deve tomar? Porque quando eu contei a minha reação para minha mãe, minhas primas, para as minhas tias, enfim, para todo mundo que queria saber o que tinha acontecido, as pessoas ficam passadas assim, nossa, mas você manteve tanto a sua calma assim. Não adianta ficar desesperado, porque isso não vai mudar o que está acontecendo naquela hora. Então você precisa ter a cabeça no lugar. Isso pode acontecer não só com seu filho, mas pode acontecer com seu sobrinho, com alguém na rua. E muitas vezes as pessoas entram em desespero porque é uma coisa muito feia de se ver, que eu não desejo pra ninguém. Mas se acontecer, você tem que ter uma postura muito calma, muito correta, muito centrada. O ideal, na verdade, é que você controle a febre da criança, que você mantenha ela, sim, medicada. O Heitor havia tomado a Bezetacil às 6 da manhã da segunda-feira, e aí ele convulsionou ao meio-dia. Esse período ele estava sendo medicado, só que ele teve essa crise com o pico da medicação. A medicação você dá, o dipirona ou o ibuprofeno, qualquer antitérmico você dá, ela eleva para depois abaixar a temperatura da criança. E foi nessa questão de elevar a temperatura para abaixar que o cérebro do Heitor se desliga e ela convulsiona, tá? No momento em que a criança estiver convulsionando, em primeiro lugar, virar ela de lado, colocar a cabeça dela num lugar confortável, porque ela vai estar trepidando, né? Enfim, os músculos vão ficar rígidos, então se tiver alguma coisa em volta, ela pode se machucar. Ficar atento nisso e se certificar de que a criança está respirando, né? No caso do Heitor, ele estava congestionado, totalmente congestionado. Ele estava começando na verdade, ele perdeu a respiração durante 40 segundos. Outra coisa também, tenta olhar o horário. Eu estava com o celular próximo, eu já olhei o horário. Durou em torno de 45 a 50 segundos a convulsão dele, né? O ideal é que você mantenha calma também e mentalize os segundos, né, na sua cabeça. Se certifique de que ele está respirando. O Heitor não estava respirando. E eu me lembrei que das vezes que ele ficou internado, ele também não respirou. E eles colocaram umas borrachinhas no nariz para sugar, né, o catarro do nariz dele e ele voltar a respirar. A primeira reação que eu tive foi sugar com a minha boca. O desespero foi... Na verdade, eu não estava desesperada, eu estava tentando arranjar maneiras de fazer com que meu filho respirasse sem um balão de oxigênio, porque eu não tenho isso na minha casa. Funcionou, o Heitor voltou a respirar. Se a criança não foi medicada, no caso do Heitor, ele havia sido medicado, só que ele cuspiu.
a medicação. Então ele não estava com a medicação na corrente sanguínea. Então eu tive que fazer alguma coisa para baixar essa febre dele. Eu umedeci a toalha com água fria e fui colocando no corpo dele. Você tem que esperar passar a convulsão. Ela vai parar, a criança vai começar a voltar à consciência dela, só que ela não vai se mexer. Ele mexe simplesmente os olhos. É algo muito, muito, muito ruim de ver. É muito difícil você lembrar. A imagem fica durante meses, anos, dias, acho que a vida inteira na sua cabeça. Outra coisa, gente, não adianta ficar brigando com o neuro no hospital. Ele não vai fazer nenhum tipo de exame específico no seu filho. Tomografia, ressonância, raio-x do cérebro. Tem mãe que pensa em tudo isso. Eu já pensei um dia. Não adianta pedir, ele não vai fazer. Ele vai, na verdade, ele vai explicar pra você, olha, mãe, você quer fazer? A gente faz, mas não vai dar pra ver nada. Tá? Na verdade, tem que ser feito... ele já tá muito bem. Na verdade, tem que ser feito um acompanhamento médico, então ele vai retornar ao médico agora. Eu não gostaria que ele voltasse a tomar a medicação que ele tomava antes, que era Depaquene, porque ele não se dava muito bem. Agora eu vou tentar alguma outra, se for necessário, né? Eu ainda não sei se vai ser necessário. Mas eu vim aqui hoje, na verdade, para deixar claro para vocês. Não entre em desespero, porque o desespero é a pior da solução. Não saia correndo para pedir ajuda. Seu filho precisa da sua ajuda ali, agora, naquele momento. Tá? A penúltima, na verdade a última foi agora na segunda-feira, a penúltima crise que o Heitor teve foi no shopping. Muitas pessoas ficaram, nossa, o menino tá tendo um ataque epilético, nossa, o menino tá isso, o menino tá aquilo, foi juntando aquela muvuquinha de gente pra ver o que tava acontecendo. E na verdade você tem que manter a calma, porque depois que ele vai retornando da convulsão, ele tá te ouvindo. Então é angustiante, sim, não é algo agradável de se ver, mas pensa que é uma defesa do seu corpo. Eu vou deixar um link. O Heitor ele vai voltar a fazer um tratamento, na verdade um acompanhamento para descobrir o porquê que ele ainda não amadureceu, e isso no metabolismo dele, porque ele ainda não amadureceu. Eu não sou expert no assunto, eu só sou uma mãe que passou por isso 20 vezes. Não sou expert no assunto, eu vou continuar pesquisando sim algumas coisas. Uma coisa muito legal que o médico na internação dele indicou a fazer é buscar uma alimentação direcionada a isso para ele. Né? O Heitor é super saudável, é muito inteligente, graças a Deus não tem nenhum tipo de sequela, porque a dele nunca passou de 1,5 minuto. Normalmente os médicos pedem para você cronometrar, porque se passa de 2 minutos, 5 minutos, aí o problema já não passa a ser apenas uma convulsão febril, e sim uma convulsão de algum problema no sistema nervoso dele. Não entre em desespero, tá? Não entre em desespero. Mantenham a calma, é uma defesa do corpo do seu filho. Depois que isso tudo passar, ele vai sentir muito sono, tá? Então ele vai dormir, é bom que ele durma. Então fica de olho. Tem muita mãe que acha que febre não é nada, sabe? Descobrir a causa da febre. Descubra a causa da febre antes de qualquer coisa. Eu me lembro que tinha um episódio em uma das internações do Heitor em que eu já estava 3 dias no hospital e ele continuava com a febre. E os médicos não faziam nenhum exame para saber qual era a causa da infecção. Também não me davam antibiótico. E eu tava brigando lá justamente por isso. Falei, olha, eu tô aqui, eu sei que meu filho tem convulsão, ele já convulsionou 2 vezes dentro do hospital. E vocês não me dão um remédio para tratar isso. A luz tá um pouquinho diferente porque eu tive que parar um pouquinho. Aí eu tive que ficar pedindo para eles o tempo inteiro para que fizessem um exame para descobrir a causa da febre do Heitor. E eles não queriam fazer, vai ter que esperar pediatra no dia seguinte, já era tipo 8 horas da noite, não ia mais receber nenhum pediatra no meu quarto. E aí eu peguei o Heitor e fui direto pro pronto-socorro, por dentro do hospital, né, porque ele tava com acesso no braço. Expliquei a situação e ele falou assim, não, vamos fazer agora. Vamos fazer agora um exame, alguma coisa, vamos reavaliar ele. Porque às vezes o foco da infecção não apareceu e, enfim, foi isso que aconteceu. O foco não havia aparecido ainda, apareceu dentro daqueles 3 dias, só que ninguém fazia nada para descobrir. Então, assim, descubra. Então, eu vou resumir mais ou menos o que você tem que fazer. Em primeiro lugar, manter a calma. Em segundo lugar, deixar o seu filho de lado para que a saliva dele caia e ele não se engasgue. Certifique de que ele está respirando. Tenta controlar a temperatura do corpo dele, nem que seja tirando. Se ele estiver muito agasalhado, tira essa roupa dele.
Isso pós-convulsão, tá, gente? A convulsão você tem que deixar acontecer. Não tenta fazer ele voltar, que ele não vai voltar. Certifique de que ele está respirando. Peça um relógio, peça para alguém contar, né? Se tiver alguém do seu lado, se não conta você quanto tempo isso está durando. No momento em que ele está voltando da convulsão, conversa com ele, porque ele está te ouvindo, tá? Ele não vai lembrar de nada disso depois, que ele estiver totalmente consciente, mas ele vai estar te ouvindo, então ele vai estar mexendo os olhos, ele vai estar te vendo. Então, conversa com ele. Depois, deixe que ele durma. Não tem problema de deixar ele dormir, ele precisa dormir. Aí sim, pega o termômetro, mede. E quando ele começar a voltar em si, você já pode ficar um pouco mais calmo. Dentro das primeiras 72 horas em que ele estiver com a infecção no corpo, pode ser que aconteça, tá? Por isso que a criança fica internada. Ficar no hospital? O que você não gostou de ficar no hospital? De tomar injeção. Se isso já aconteceu com você, divide comigo qual foi a sua reação. Eu não conheço mães que já tiveram, além da minha sogra. Minha sogra já passou por isso. E eu oro para que não aconteça mais, né? É isso. Um beijo e um queijo. Esse foi um beabá meio chato, né? Mas que eu espero ajudar mães que tenham dúvidas e não tenham medo que isso aconteça. Porque se não acontece, pior. Tá bom? Beijo e cuida da febre do seu filho. Tchau.